gente, tudo bem? Aqui nessa aula a gente vai vamos continuar a falar um pouco sobre as interferências humanas no clima, tá? Lembra que na última aula a gente falou um pouco de forma geral de algumas mudanças climáticas, dos fenômenos climáticos e como há uma interferência humana nesses fenômenos, e a gente começou falando na última aula sobre o efeito estufa e o aquecimento global, que é uma das principais preocupações, então, das autoridades que estudam o meio ambiente no mundo, tá? E a gente vai falar hoje de mais três, na verdade, de três interferências humanas, né? E como elas estão trazendo algumas consequências, como a redução da camada de ozônio. A gente vai falar hoje também sobre as chamadas ilhas de calor e vai falar um pouco também sobre as chuvas ácidas, né? Então, quais são essas interferências humanas e quais são as preocupações em relação a esses problemas que estão ocorrendo no mundo hoje, beleza? Então vamos lá. Então vou começar falando aqui um pouco sobre a chamada redução da camada de ozônio. O que seria isso? Muita gente fala também, é um assunto bem bem falado, bem discutido, né, na opinião pública internacional, assim como a questão do efeito estufa do aquecimento global, é essa questão da redução da camada de ozônio, tá? O que seria isso? Vamos lá, vamos tentar entender então essa camada de ozônio. Vamos lá. De toda a radiação solar que atinge a superfície da Terra, ou seja, que chega até a superfície da Terra, 45% dessa radiação solar é luz visível, tá? E 45% é radiação infravermelha, tá? E 10% são os chamados raios ultravioletas, tá? Cujo aumento de intensidade poderia comprometer as condições de vida do nosso planeta e a própria sobrevivência da espécie humana. Ou seja, quando a gente não tem essa chamada proteção natural, então, da camada de ozônio, esses raios vão chegar com mais intensidade ainda na superfície terrestre e pode comprometer, por exemplo, as condições de vida do nosso planeta, tá? Dos vegetais, dos animais e, obviamente, a espécie humana que está dentro desse espectro dos moradores do planeta Terra, tá? Então, o que que é isso? Acima dos 15 km de altitude, a gente tem aí uma grande concentração de ozônio que vai formar, então, uma espécie de escudo, esse filtro natural, tá? E aí, ele tem mais ou menos, tem cerca de 30 km de espessura e ele ajuda, então, ele é contra a ação desses chamados raios ultravioletas, né, que estão chegando na superfície terrestre. Então, ele faz esse anteparo, ele tem essa proteção, esse filtro natural da Terra, que é a chamada camada de ozônio, que vai fazer, vai contribuir então para esses raios ultravioletas não chegarem então com essa intensidade na superfície. Bom, e desde a década de 80, os satélites meteorológicos que estão analisando essa camada de ozônio, eles vêm fornecendo então imagens de destruição da chamada camada de ozônio, que é essa camada que filtra então esses raios ultravioletas aqui, tá? Então e eles vêm mostrando, que é uma grande preocupação inclusive, que essa camada de ozônio ela vem sendo destruída, né, principalmente sobre a Antártida, né? Ou seja, sobre o Polo Sul, então, do planeta, que tem aí que tem aquela característica de ter uma grande quantidade de água doce em forma de gelo, de água. Isso pode comprometer, por exemplo, a vida aquática, pode comprometer a vida na Antártida, que vai ter consequências para o resto do mundo, como, por exemplo, a elevação do nível dos mares, tá? Então, desde a década de 80, isso vem sendo estudado, essas imagens meteorológicas vêm mostrando essa destruição dessa camada de proteção da Terra, que é a chamada camada de ozônio, tá? E o principal responsável, gente, por essa, e obviamente, a partir de estudos, a gente descobre que o principal responsável pela essa destruição são os gases CF6, né? Ou seja, os gases clorofluorocarbono de carbono, tá? Usado como fluido, por exemplo, de refrigeração em geladeiras, em aparelhos de ar-condicionados e como solvente, por exemplo, nas embalagens de aerossol e nas espumas plásticas. Ou seja, então há uma ideia, né, há um acordo internacional para redução do uso desses gases, então,
na configuração então dessas geladeiras, dos ar-condicionados, nessas embalagens desses aerossóis, tá? Então há um acordo internacional protocolado a partir de 1986, foi feito lá no protocolo, que é o chamado Protocolo de Montreal, que indica que 120 países assinaram, que indica uma redução então do uso de CFCs, tá? Então, aquelas indústrias que utilizam CFCs deveriam ter sua produção e utilização interrompida até pelo menos 1996, tá? Exatamente para diminuir então para diminuir esses problemas na chamada camada de ozônio, tá? Ó, vamos falar um pouco mais. Aqui, então, esses 120 países que assinaram esse protocolo, eles deveriam ter essa produção cancelada até 96, né? Ela deveria ser substituída por outras que seriam inofensivas ao ozônio, à camada de ozônio, como os hidrofluorocarbonos e outros que atualmente são usados nas geladeiras mais modernas, né? Isso é uma coisa muito importante porque tem essa preocupação que assola principalmente a Antártida, tá? Mas além disso foram detectados em outros lugares, como no Polo Norte, mini buracos na camada de ozônio, tá? Então a preocupação grande, a preocupação maior aqui era se essa circulação atmosférica não faria, essa circulação atmosférica que a gente tem não fariam, por exemplo, se ampliar esses buracos na camada de ozônio, atingindo regiões mais habitadas, ou seja, atingindo regiões que têm uma quantidade muito maior de pessoas vivendo, tá? E isso seria terrível porque a gente ia ter então a chegada desses raios ultravioletas nessas regiões, causando graves problemas, inclusive para a saúde humana, tá? Então, governos e indústrias estão sob a pressão aí da sociedade civil para tomar iniciativas em colocar em prática esses acordos firmados principalmente nesse chamado Protocolo de Montreal, para reduzir essas emissões, tá? Aqui nessa figura, a gente tem um pouco da evolução, então, do buraco da camada de ozônio na Antártida, né? Então, a gente tem análise aqui de imagens de satélite que mostram de 1970 até 2013 como esse buraco na camada de ozônio está se ampliando, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a formação em 1970 e 1971, 1972, 79, 2007, 2009, 2011 e 2013. Então aqui a gente tem a quantidade de ozônio, tá, total. Aqui é uma escala que é chamada uma unidade de Dobson para analisar essa presença de ozônio nessas regiões. Então, essa cor azul aqui mostra a evolução, por exemplo, na camada de ozônio, né? Ela vai variando que é a concentração, por exemplo, do ozônio nessa atmosfera, tá? Então, a gente vê que essa escala de azul é a escala que vai mostrando a diminuição, então, tá? Vejam que há uma diminuição gradativa, então, do ozônio, de concentração de ozônio nessas regiões. Em 2011, a gente teve aqui, dentro desse gráfico, a gente teve o máximo, então, da camada de ozônio, né, diminuída, uma diminuição, uma concentração de ozônio menor, né, bem próxima aqui de 100, então, nessa unidade de Dobson, aqui nessa região da Antártida, tá? E em 2013 a gente teve uma imagem de um registro desse buraco, dessa camada de ozônio menor, tá? Então é fundamental que esse protocolo de Montreal e os protocolos e que os países cumpram esses protocolos para a gente ter uma menor emissão de gases CFCs que ampliam então esse buraco na camada de ozônio, beleza? Então há como reduzir, se a gente reduzir essa concentração então de gases CFCs, sobretudo nessa camada de ozônio, beleza? Bom, um outro problema que a gente tem especificamente, tá, de interferência humana no clima são as chamadas ilhas de calor, né? O que é uma ilha de calor? Ela é uma das mais evidentes demonstrações humanas
como fator de mudança climática. Por quê? Porque ela é sentida principalmente nas cidades, onde está grande parte da população, onde tem uma concentração populacional muito grande. Tá? E o que é que se configura essa ilha de calor? Ela é um fenômeno que resulta da elevação das temperaturas médias nas áreas urbanizadas das grandes cidades, em comparação com as áreas vizinhas. Então, a gente tem um fenômeno da elevação das temperaturas médias. Vejam que a gente está falando de temperatura média, ou seja, que está ocorrendo ao longo de anos, que está ocorrendo ao longo dos tempos. Tá? Então, a gente vai ver que nessas áreas mais urbanizadas, principalmente das grandes cidades, elas vão ter uma elevação na temperatura se a gente comparar, por exemplo, com algumas outras áreas vizinhas. Por que a gente está comparando com outras áreas vizinhas? Porque a gente está analisando naquela mesma latitude, com as mesmas condições, por exemplo, do terreno, do relevo, de altitude. Então, se a gente comparar áreas mais urbanizadas de uma cidade com áreas vizinhas, que têm uma menor índice de urbanização, a gente vai ver que essas áreas vão ter uma elevação nas temperaturas. Vejam aqui, esse gráfico mostra um pouco a ilha de calor de São Paulo, que foi medida então da temperatura da superfície em 1999. Vejam aqui que na parte central a gente tem aqui a região da Serra, na cidade de São Paulo. Vejam que na parte central a gente tem uma temperatura média muito maior do que das áreas, por exemplo, na zona sul aqui de São Paulo, onde tem as represas, onde tem uma quantidade maior de florestamento, uma urbanização menor, as próprias cidades vizinhas, aqui na própria próxima região sul, Itapecerica da Serra, e outras mais, Embu das Artes aqui, né? Enfim, tá? Mais a oeste de São Paulo, a gente vai ver que essas áreas elas têm uma temperatura média menor, né? E essas formações de ilha de calor estão acontecendo então nas grandes cidades, né? E vejam só, quanto mais urbanizado, por exemplo, nessa área central de São Paulo aqui, a média de temperatura então é maior, do que áreas menos urbanizadas, portanto. Então a gente tem aqui, ó, a diferença de temperatura entre o centro da cidade e das áreas periféricas, por exemplo, elas podem chegar em até 7 graus de diferença. Isso é bastante, isso é muito, porque a gente está falando de temperatura média. Tá? Ó, então a expansão, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, aqui a expansão da mancha urbana de São Paulo vai provocar um aumento de 1,3, provocou um aumento de 1,3 graus na temperatura média anual dessas regiões. Tá? Então, se a gente comparar entre 1920 e 2005, que subiu de 17 graus aproximadamente, para 19 graus a temperatura média da cidade de São Paulo. Isso porque está acompanhando, inclusive, a evolução da cidade, a evolução da mancha urbana. Então, entre 1920 e 2005, a gente viu a evolução da mancha urbana de São Paulo, né? Ou seja, da urbanização ocorrendo nessa cidade. E aí a gente pode notar que dentro dessa evolução, se a gente for comparar a temperatura média do que era em 1920, era mais ou menos 17,7 graus, hoje, na verdade, em 2005, né, isso pode ter aumentado, porque a mancha urbana também vai aumentando, mas em 2005, por exemplo, na década passada, a gente tinha 19 graus aí de média já da temperatura de São Paulo. Então, isso ocorre por causa das diferenças de radiação de calor entre as áreas impermeabilizadas, que são as áreas que são asfaltadas, que são pavimentadas, a utilização do concreto, e as áreas verdes, se a gente fazer essa comparação, então, de radiações diferentes. Então, isso demonstra que então, a substituição da própria vegetação por grande quantidade de casas e prédios, por viadutos, ruas e calçadas pavimentadas, então faz aumentar significativamente a irradiação de calor nessas áreas, se a gente comparar elas com as chamadas zonas rurais, com as áreas rurais que têm uma menor quantidade de pavimentação, de viadutos, de casas, de prédios. Uh, então, em relação aos centros urbanos, por exemplo. Tá? Além disso, nas áreas centrais, a gente tem também uma maior elevação de partículas, de concentração de gás e materiais
e materiais que são lançados por veículos automotores, tá? Particulados que são lançados então por veículos automotores. É exatamente porque a gente tem um trânsito de uma intensidade maior, tem uma quantidade de carros circulando nessas áreas de uma maneira muito maior e eles também vão contribuir, vão ajudar então nesse aumento de temperatura então nessas regiões, tá? E aí isso a gente ainda tem a soma do calor liberado pelo motor, dos motores dos veículos, acentua então esse fenômeno da ilha de calor. Então, nas grandes metrópoles, obviamente, a gente vai ter então a formação das ilhas de calor. E isso, obviamente, não é exclusividade da cidade de São Paulo, né? Nas grandes cidades, as grandes metrópoles mundiais, a gente vai ter uma maior intensidade da formação dessas ilhas de calor e nessas áreas, inclusive, uma maior concentração de pessoas, uma maior concentração de prédios, uma maior concentração de casas e cada vez mais a gente vai ter a diminuição das áreas verdes, né? E isso vai contribuir, obviamente, vai para salientar essas chamadas ilhas de calor que acontecem nesses grandes centros urbanos. Bom, um outro fenômeno climático importante para a gente analisar também são as chuvas ácidas aqui, tá? Então, as chuvas ácidas também, a gente vê que a concentração dela ela é uma distribuição, na verdade, uma concentração maior em determinados lugares no mundo, ela não acontece em diversos lugares e por questões também específicas de tempo, questões específicas de clima e também em função da concentração também de indústria em diversos lugares no mundo. A gente sabe que as indústrias elas são espaçadas, há uma concentração de indústria em determinados lugares, em contrapartida em outros há outras atividades econômicas muito mais importantes, tá? Então, uma coisa importante para dizer antes da chuva ácida é que mesmo em ambiente não poluído, né, em ambientes que a gente não tem uma grande poluição, as chuvas elas são ligeiramente ácidas, tá? Todas as chuvas então são ácidas, têm um nível de acidez um pouco maior, tá? Todas elas têm uma combinação de gás carbônico e água presente na atmosfera porque produz ácido carbônico, tá? Que dá às chuvas uma pequena acidez, né? Então, todas as chuvas, né, mesmo naqueles lugares que não são poluídos, elas são ácidas, se a gente for analisar de forma técnica, tá? O fenômeno das chuvas ácidas, que vão chamar de chuvas ácidas, que a gente vai notar como chuvas ácidas, é um fenômeno de origem antrópica, ou seja, de origem humana, tá? E essas chuvas ácidas, elas causam, porém, graves problemas, tá? Elas vão causar graves problemas porque elas resultam da elevação anormal dos níveis de acidez da atmosfera, tá? Ou seja, a gente já tem uma acidez, todas as chuvas específicas, todas as chuvas no mundo, elas têm um nível de acidez, né? Mas as chamadas chuvas ácidas, elas têm um nível muito maior de acidez, porque tem um nível maior de acidez na atmosfera, tá? E isso se dá, obviamente, em consequência do lançamento de poluentes que vão ser produzidos aí pelas atividades urbanas e industriais, tá? Então, esse é um fenômeno atmosférico causado, né, em escala, às vezes local, mas às vezes numa escala regional, esses fenômenos, porque a gente sabe que esses poluentes são levados, então, pelos movimentos da atmosfera para outros espaços, então, não afeta só uma região específica, mas também um local específico, mas também pode abranger numa escala regional, de um país para o outro, tá? Então, é um fenômeno atmosférico causado então aí pela emissão de poluentes, principalmente das indústrias, dos meios de transportes e em outras formas de combustão, como por exemplo a produção de energia elétrica a partir das chamadas termoelétricas, tá? Muitos países da Europa, muitos países da América do Norte ainda produzem energia a partir das chamadas termoelétricas, em que eles fazem a queima de combustíveis fósseis, né? A queima do petróleo, a queima do carvão mineral, principalmente, que é um dos grandes causadores das chamadas chuvas ácidas, tá? Então, essas formas de combustão que vêm tanto das indústrias quanto dos transportes, como da produção de energia, tá? São os principais causadores do aumento da acidez
dessas chuvas, né? Isso vai trazer consequência muito grande, tá? Para as atividades humanas, para a vegetação, tá? E para a própria saúde humana, tá? Então, quais são esses problemas aí? Por que ocorrem esses problemas? Porque os principais causadores desse fenômeno aí são advindos então dessa produção industrial, dessa produção de energia, tá? E por quê? Porque eles vão causar vão trazer para a atmosfera alguns poluentes, como por exemplo o dióxido de nitrogênio, como por exemplo o trióxido de enxofre, que é a combinação do dióxido de enxofre, que é emitido pela queima de combustíveis fósseis, e do oxigênio, que já está presente na atmosfera. Então ele vai acentuar aquele nível de acidez. Esses gases poluentes emitidos à atmosfera, eles vão ampliar o nível de acidez das chuvas, tá? Então, ó, vamos ver como está presente aqui a distribuição dessas chamadas chuvas ácidas aqui no mundo, tá? A gente tem aqui em algumas áreas do mundo solos sensíveis às áreas e áreas potencialmente problemáticas em relação a essa chamada chuva ácida. Tá? Olha só, por exemplo, as florestas tropicais, elas são muito sensíveis para o nível de acidez da chuva. Tá? Então é bastante importante que essas regiões do globo, de áreas, por exemplo, que tem um solo sensível para esse nível de acidez, elas não ocorram uma chuva ácida, né, do jeito que a gente está falando, né, ou seja, de um nível de acidez muito grande. Então tem áreas no mundo que são bastante suscetíveis a esses problemas de chuvas ácidas, como por exemplo as florestas tropicais, tanto a Amazônia como a floresta atlântica, a floresta do Congo, as florestas do Sudeste Asiático são muito sensíveis, são solos sensíveis a esse tipo de chuva, desse nível de acidez de chuva. Tá? Também aqui na América do Norte, no Canadá, na parte norte da Europa, também tem solos sensíveis a essa problemática das chuvas ácidas. Tá? Algumas áreas no mundo elas são áreas poluídas e tem grandes emissões de poluentes que provocam essas chuvas ácidas. A gente tem aqui uma região da Europa, principalmente uma região com maior incidência, principalmente a parte central aqui da Europa, e a gente tem também os Estados Unidos, sobretudo aqui na região leste dos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, onde tem as grandes metrópoles, onde tem as grandes indústrias estadunidenses, né? Próximo a Nova York, aqui no norte dos Estados Unidos, no sul do Canadá, a gente tem aqui áreas poluídas por essas chamadas chuvas ácidas, que tem uma maior incidência de chuvas ácidas, exatamente porque essas áreas são bastante industrializadas, que se utilizam também bastante da energia produzida a partir das usinas termoelétricas. Então tem um nível bastante grande então de poluentes, um pH bastante alto então aqui de acidez dessas chuvas, tá? Então a gente tem aqui as chuvas, o nível de acidez das chuvas é muito grande nessas regiões, e se a gente for comparar essas áreas mais industrializadas, essa emissão, a gente vai ver que de fato a gente tem uma maior contribuição aí das indústrias, da produção de energia, dos poluentes gerados então nessas áreas mais industrializadas, que utilizam grande parte dos meios de transporte utilizados pelos combustíveis fósseis, beleza? Então, ó, a gente viu hoje agora as chuvas ácidas, a gente viu a formação das ilhas de calor e a gente viu também o problema da redução da camada de ozônio, tá? Então, a gente viu 3 problemas ocasionados aí pelas interferências humanas no clima hoje, beleza? Até a próxima aula.